Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 6 de maio de 2020. Nesse vídeo, pessoal, eu quero compartilhar uma situação que está ocorrendo na África e eu vou analisar com vocês, porque essa situação que ocorre na África, neste momento, já ocorreu anteriormente em outro lugar, que no caso foi nos Estados Unidos. Também vou compartilhar essa situação que ocorreu nos Estados Unidos. Diante de todos esses sinais que eu já venho mostrando aqui no canal há vários anos, essa situação de pandemia, na minha opinião, a situação de coronavírus no mundo todo, na minha opinião e de alguns estudiosos da Bíblia, também é um dos grandes sinais, sim, que antecedem a vinda de Cristo. Então nós precisamos ficar atentos a esses sinais, porque isso realmente, é claro que a gente não pode afirmar, certo? A gente não pode dar datas, porque como Cristo mesmo disse, ninguém sabe a hora, ele virá como um ladrão num piscar de olhos, e quem der data, para que isso ocorra, está indo em desencontro com a palavra de Deus, beleza? Agora eu quero compartilhar com vocês, mostrar para vocês o que ocorreu recentemente na África, lá no Quênia. Ocorreu em maio. Essa situação aqui foi depois de uma enchente, depois de fortes chuvas que ocorreram em algumas regiões do Quênia. Só que é o seguinte, pessoal, eu fiquei na dúvida, eu preciso da ajuda de vocês. Aqui nesse vídeo aqui, pessoal, dá para ver, que tem um poste. E aqui neste canto esquerdo superior, dá para ver que existe, vamos ampliar a imagem aqui, só um instante, dá para ver que existe uma placa de comunicação. Então, suponho que diante desta imagem, houve o avanço das águas para uma superfície aonde as pessoas andam, ou até mesmo que passe carros, certo? Por essa situação, aqui embaixo, sinalizar que é uma área de terra, não dá para a gente identificar que aqui seja uma rua asfaltada, que seja uma rua de terra e que talvez possa existir uma boca de lobo aqui, ou algum buraco, nesse sentido, construído pelo homem para facilitar o escoamento da água das chuvas. Mas dá para ver que diante das fortes chuvas, há um excesso de água e que por essas sinalizações aqui, de placas e um poste, isso indica para mim que é uma área de fluxo de pessoas e até mesmo de veículos, ok? Agora, outra situação que pode ter ocorrido, pelo excesso de chuvas, pode ter aberto este buraco aqui, e aí vocês vão ver, olha só, a quantidade de mato, eles dizem que é papiro, que está entrando por este buraco, ou boca de lobo, não sei se realmente é uma boca de lobo, se foi construído por mão humana, ou se realmente abriu naturalmente esse buraco aí neste local. E aí, olha só como engole rapidamente. Uma pessoa aqui, um animal, alguma coisa nesse sentido, não aguentaria a pressão que esse buraco, a sucção, a força de sucção que esse buraco está fazendo. Olha só como engole com muita facilidade. Agora, por outra imagem, olha só, por esta imagem aqui, vamos analisar desde o começo, certo? A mesma situação. Lá no fundo da imagem, aparentemente é um poste. Não dá para afirmar com toda certeza se é realmente um poste, talvez seja um poste de madeira, e talvez seja uma área também que possa ser usada por pessoas e que foi inundada pelas fortes chuvas. Mas nesta imagem aqui, vocês vão ver a quantidade de mato, a quantidade de papiros que este buraco suga
em questão de segundos. Então, por essa imagem aqui, eu vou dar uma pausa. Olha só a quantidade de mato, a quantidade de papiros. É uma quantidade grandiosa. E acredito eu que uma boca de lobo, um buraco, né, um bueiro construído por mão humana, uma situação artificial, não aguentaria, não sugaria tudo, né, toda essa quantidade enorme de papiros. Olha só, em questão de segundos. Uma boca de lobo não faria isso, pessoal. Então, por essa imagem aqui, por essa imagem que eu estou analisando com vocês, estou mostrando para vocês, eu acredito que realmente são buracos que surgiram, né, em decorrência das chuvas. Agora, o porquê que esses buracos estão surgindo? Por que esses buracos surgiram? Olha só, pessoal, como é impressionante essa imagem. Em questão de segundos, uma grandiosa quantidade de mato, né, de papiro, é sugada. E aí tem uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês, que é semelhante a esta, e aqui não tem como se confundir, né, porque é uma situação natural, se trata como se fosse um pântano, né, como se fosse um lago. E aí, essa situação aqui, ó, observa essas árvores, observem o tamanho dessas árvores, né? Observem o nível de marcação aqui no pé das árvores. Eu não vou rodar o vídeo porque isso aqui pode me dar, como se trata do New York Times, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam ver, caso vocês não tenham visto essa situação. Por se tratar de uma coisa, de um fato já antigo que ocorreu em 2013, né? Pela quantidade de visualizações, acredito que muitos de vocês já tenham visto essa imagem. Mas, como se trata de uma análise antiga e de um fato atual que está ocorrendo, né? E se tratam de sinais, uma soma de sinais que está ocorrendo no mundo, essa pandemia, esses sinais na natureza, sinais relacionados ao livro de Apocalipse, de número 17, em relação ao oitavo rei que já está se manifestando no Oriente Médio já fazem alguns anos. Existem muitas evidências, muitos fatos que eu já venho mostrando aqui no canal, que este antigo império está se levantando, está se revivendo, ele está retornando. Então são sinais claros de que nós estamos sim muito próximo do retorno de Cristo. Sinais na natureza estão indicando essa situação e a gente precisa ficar atentos, porque, como eu disse e como está escrito na palavra de Deus, Cristo vai voltar num piscar de olhos e nós precisamos ficar atentos, tá? Então, olha só, vou adiantar um pouco aqui, eu não vou rodar, mas olha só o tamanho dessas árvores, né? Um grande buraco começa a engolir essas árvores aqui. E aí a gente observa no pé dessas árvores que estão acima, logo acima, a água afundando junto com essas árvores, engolindo rapidamente essas árvores. Olha só o tamanho delas, tá? E quando você observa o vídeo, quando você analisa o vídeo, você vai ver, a gente observa essa parte aqui da árvore, né, das árvores, como se elas estivessem entrando num liquidificador. Elas começam a balançar e aí elas somem. Para vocês entenderem, existe um grandioso buraco, não sei, alguma coisa realmente estranha nesse lago. Em questão de segundos, assim como eu mostrei para vocês que aconteceu atualmente no Quênia, né, buracos aí apareceram do nada, sugando água, sugando papiros, né, um grandioso volume de papiro. Assim também como nessa situação em Louisiana, nos Estados Unidos, sugando essas grandiosas árvores e elas não aparecem, elas foram sugadas. Quando você olha o vídeo aqui na sequência, elas foram sugadas, elas não apareceram em nenhum outro lugar. Assim também como a água, o volume de água retornou aos pés
dessas árvores que estão aqui em cima. É realmente muito estranho, pessoal, o que está ocorrendo no mundo. Para mim são sinais evidentes, são sinais que estão marcando sim a verdadeira palavra de Deus, e nós precisamos ficar atentos porque as coisas estão ocorrendo de forma muito rápida. Vamos orar mais a Deus, vamos se arrepender em nome de Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo em nossas vidas, em nossos corações verdadeiramente. Ok? Um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.